1 Tessalonicenses 4, de 13 a 18. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam, como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus, por meio de Jesus, trará com ele aqueles que nele dormiram. Conforme a palavra do Senhor, dizemos a vocês que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Porque, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para um encontro com o Senhor nos ares. Assim, estaremos com o Senhor para sempre. Portanto, consolem-se uns aos outros com essas palavras. O texto que a gente leu é lido com muita frequência nos funerais, e com razão, porque fala da morte. E por mais forte que seja a nossa fé, a tristeza pela morte de uma pessoa é muito dolorosa, especialmente uma pessoa querida. Perder um ente querido é a mesma coisa que a gente perder uma parte de si mesmo. A gente fica menor à medida em que a gente perde pessoas que amamos. A morte exige ajustes radicais e dolorosos na nossa vida. Quando a minha mãe faleceu, primeiro meu pai, né? Então isso muda totalmente a vida da gente. Eu já disse aqui, eu fiquei 1 ano de luto pelo meu pai, mais de 1 ano, uma dor imensa. O luto pela minha mãe foi menor, talvez em função das situações envolvidas. Há um escritor, Leighton Fort, ele era um evangelista e ele era canadense. E ele perdeu um filho com 21 anos, chamado Sandy. E ele escreveu assim: a luta é para unir nossa fé e as nossas emoções. E realmente, quando a gente perde uma pessoa próxima, uma pessoa querida, há essa luta dentro de nós. Aquilo que nós cremos e aquilo que nós sentimos. E como é difícil a gente juntar essas duas coisas. Como é difícil. O luto ocasiona para a gente fazermos perguntas sobre aqueles que morreram. O que aconteceu com eles? Será que eles estão bem? Como foram seus últimos momentos? Será que nós vamos vê-los novamente? São todas essas perguntas. Estas questões podem surgir por uma curiosidade natural, uma preocupação que nós temos com os mortos, e, em parte, porque a morte lembra a nossa própria morte, nossa própria mortalidade. A morte mina a nossa segurança. Lá no Velho Testamento está dizendo assim, é melhor você ir a um funeral do que ir numa festa. Porque num funeral, talvez você se enxerga ali, você se defronta com o seu futuro, com aquilo que vai acontecer. A morte é inevitável. E por mais estranho que possa parecer, nós fugimos de pensar nisso. Sabe que existem certas tradições de espiritualidade, principalmente entre monges, em que eles, de vez em quando, eles pensam na sua morte e eles se colocam como mortos. É uma forma de se prepararem para a morte. Nós temos uma cultura ocidental e, por incrível que pareça, a gente tenta evitar pensar na morte. De vez em quando, eu me dou conta de que eu já vivi mais do que iria viver. Mas a gente deveria pensar mais na morte. Lá em Roma, antiga, o sentimento de medo em relação à morte era a mesma coisa de hoje. Os gregos e os romanos, eles nem pronunciavam a palavra Hades. Hades, na mitologia, é o deus do submundo, o deus dos mortos. Então, os romanos nem pronunciavam o nome Hades, porque tinham medo de, opa, ele vai prestar atenção em mim aqui, vai vir me buscar. Igual hoje em dia, quando a gente fala de câncer, né? Aquela doença. A pessoa não fala de câncer, é o medo em relação àquilo. Havia um grupo filosófico, os estoicos, e ele usava a expressão memento mortis, ou seja,
lembre-se da morte. Lembre-se que você vai morrer. Então, esses estoicos, essa filosofia estoica, eles carregavam moedas com a frase memento mortis. Eles usavam caveiras, ampulhetas, para lembrá-los da morte. Lembre-se de que você vai morrer. O nosso fim é inevitável. Por mais fúnebre que seja essa expressão aqui, o nosso fim é inevitável. A morte não é algo que se debate. Ninguém pode comprar a morte, subornar a morte. Ninguém pode fugir da morte. Então, essa é uma verdade absolutamente universal sobre a vida. Esta vida, como nós a conhecemos, esta vida, um dia vai acabar. Esta vida, o fim é inevitável. Então, é importante a gente ter essa verdade nas mãos. A gente sofreria menos se pensasse mais na nossa morte. Ou seja, sofrer com a morte. Nós não somos eternos. Você já viu alguém chorando por causa de uma flor que murchou, morreu? Ganhou uma flor bonita, colocou lá no vaso. Você já viu alguém chorando pensando assim, morreu minha flor, estou de luto. Você já viu isso? Eu nunca vi. Porque a gente sabe que uma flor ela é impermanente. A flor passa. Mas a gente não pensa disso mesmo em relação a nós, em relação aos nossos entes queridos. Eu não penso isso em relação aos meus filhos, minha esposa, como não pensava em relação aos meus pais. Para mim, eles eram para sempre. Talvez se eu tivesse essa concepção, olha, um dia eu vou perder esse meu amigo, esse meu parente, essa pessoa a quem amo. Um dia ele vai. Certamente a gente sofreria menos em relação a isso. Os tessalonicenses, eles tinham uma questão teológica que queriam que Paulo esclarecesse. Paulo tinha estado em Tessalônica, nós vimos hoje pela manhã, ele fundou a igreja em Tessalônica, e ele falou daquilo que pôde. E certamente ele deve ter falado para a igreja, olha, Jesus Cristo ensinou que um dia ele vai voltar, e que nós devemos estar preparados, mais ou menos isso, eu suspeito que seja isso. Só que os tessalonicenses provavelmente entenderam errado o ensinamento de Paulo. Eles achavam o seguinte, olha, primeiro que, como nós vimos, Tessalonicenses foi o primeiro, uma das primeiras cartas do Novo Testamento, um dos livros mais antigos do Novo Testamento. E eles provavelmente entenderam que Cristo ia voltar naqueles dias. Até nós colocamos aqui que lá em Jerusalém, o pessoal doava tudo, fazia doação, porque eles achavam que não ia ficar aqui muito tempo. E aí, eles viram que os seus amigos começaram a morrer. Os parentes deles começaram a morrer. Aí eles ficaram assim, Cristo ia voltar? O que vai acontecer com os nossos amigos e parentes, meu marido, minha mãe, minha esposa, meu filho que morreram? Será que eles vão ficar quando Cristo voltar? Então, o que aconteceria com os mortos? Aqueles que já morreram quando Jesus retornasse? Será que eles ficariam em desvantagem? Eles perderiam a bênção da parousia? Mas como nós explicamos aqui, parousia é um termo técnico que se refere à volta de Cristo. Então, parece claro que os tessalonicenses tinham enviado essas perguntas através de Timóteo para o apóstolo Paulo. E antes de responder a essa questão, Paulo faz duas observações. A primeira é a seguinte: não sejam ignorantes acerca dos que dormem. É engraçado porque Paulo tinha uma certa bronca em relação à ignorância. Nós já temos estudado aqui a quarta-feira sobre os dons. Não quero que vocês sejam ignorantes sobre os dons. E aqui ele fala a mesma coisa. Não sejam ignorantes a respeito dos que dormem. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem. É engraçado que a morte aqui é considerada como o quê? Chamada de quê? Oi? Dormir, sono. É um eufemismo, né? E no passado, muita gente usava isso, dormir. Lá em Apocalipse fala, bem-aventurados aqueles que desde agora... E há muito essa expressão de dormir no Senhor. E quando a gente fala de dormir no Senhor, compete a gente pensar um pouco naquilo que na teologia se chama de estado intermediário. O que acontece entre
a minha morte e até a volta de Cristo. O que acontece? Como é que eu fico? Tem surgido algumas explicações. Uma delas é o do sono da alma. Então, há gente que ensina que entre a sua morte e a volta de Cristo, você fica como um sono da alma, dormindo. Né? Então, vai chegar um dia em que Cristo volta e aí todo mundo acorda. Os mortos são levados. Bom, eu não concordo com essa expressão. Né? A gente já viu que dormir no Senhor é uma expressão, é uma figura de linguagem que Paulo usa. Né? Outros falam que quando você morre aqui, morre o seu corpo, mas a sua alma vai para o céu. Mas a sua alma continua existindo conscientemente até a ressurreição de Cristo. Tem muitos adeptos. Eu não concordo com essa visão, porque a Bíblia não conhece uma alma desincorporada. Tem um pastor, o Ed René, que fala que alma sem corpo é fantasma. Né? Alma sem corpo é fantasma. E corpo sem alma é defunto. Né? Então a Bíblia não apresenta isso. A ressurreição do corpo é tão importante que Jesus Cristo ressuscitou fisicamente. Por isso que é importante essa questão da ressurreição. Nós precisamos de um corpo. Nós teremos um corpo. Nós não seremos fantasminhas. Na eternidade, não existe tempo e espaço. Vamos entender? Quer dizer, na eternidade não existe passado, presente e futuro. Quando a gente fala que Deus é eterno, para Deus, o tempo não é uma limitação. Deus não é limitado. Para Deus não existe amanhã. Não existe ontem. Para Deus tudo é um eterno agora. E não existe espaço físico na eternidade. Hoje eu gosto muito de ler sobre física quântica, apesar de não entender quase nada. Mas leio muito. E a física quântica explica muito bem isso. Então o que vai acontecer? Na minha precária opinião, quando eu morrer, imediatamente eu entro neste âmbito da eternidade. Então, aquilo que, para os que ficarem, é algo que ainda vai acontecer, para aqueles que partiram, já será um eterno agora. Cristo já terá voltado, etc, etc. Nós não seremos nunca uma alma desincorporada. Nós sempre seremos pessoas. E aquilo que Paulo explica melhor lá para frente, lá em Coríntios, ele explica bem isso, nós vamos ganhar um novo corpo, glorificado, etc, etc. Mas isso vai acontecer no exato momento em que você morrer. Porque quando você morre, você sai da esfera deste mundo, dessa vida, você entra no âmbito da eternidade. Bom, aqui a minha visão, que me deixa tranquilo com aquilo que eu sei sobre a palavra de Deus. Mas outra coisa que é importante, essa figura do sono da alma, essa figura de dormir no Senhor, apresenta 3 verdades. Primeiro, o sono é símbolo de descanso. A Bíblia diz que aqueles que morrem no Senhor são bem-aventurados porque descansam dos seus trabalhos. Cansaço é coisa desse mundo. Nós, na eternidade, não nos cansaremos. Já viu isso? Não sei como será. Não estou falando de algo que eu nunca morri. Se alguém aqui já morreu e pudesse explicar isso para a gente, seria bom, mas eu nunca morri. Mas eu sei, imagino, que a gente não vai se cansar. Uma outra coisa, o sono pressupõe renovação. O corpo na ressurreição será um corpo incorruptível, imortal, poderoso, glorioso, celestial, semelhante ao corpo de Cristo. Você já perceberam que quando Cristo ressuscitou, ele entrava na dependência onde os discípulos estavam, com as portas fechadas? Ele não estava mais preso a isso? Já percebeu que parece que Cristo percorria distâncias assim, tão rápido? E quando ele ascendeu aos céus, o corpo dele foi... Isso é um corpo glorificado. E a Bíblia fala que o nosso corpo glorificado será semelhante ao corpo de Cristo. Isso é fantástico. Né? E uma terceira questão é que o sono ele implica na expectativa de acordar. Então é o seguinte, você fecha os olhos aqui nessa vida e imediatamente abre os olhos. Aí você vai se olhar assim no espelho, não sei se na eternidade a gente se olha no espelho, mas assim, olha, não estou precisando mais usar óculos, eu era careca, agora tenho cabelo, eu não me canso mais, aquela dor que eu tinha aqui passou, sei lá, eu estou aqui conjecturando, cada um imagina o céu do seu jeito. A única coisa que eu posso dizer com certeza que é o céu
é que o céu é infinitamente melhor do que a minha imaginação. Os olhos não viram, os ouvidos não viram, nem penetrou no nosso coração aquilo que está reservado para aqueles que o amam. Então Paulo diz isso, olha, não sejam ignorantes acerca dos que dormem. Uma segunda observação que ele faz, não percam a esperança. Não percam a esperança. Não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Paulo não está proibindo a gente de se entristecer diante de uma morte. O luto é uma coisa natural, mesmo por um tempo emocionalmente necessário. Eu falei, o meu luto pelo meu pai levou mais de um ano. Luta emocional, porque eu precisei elaborar minhas emoções com a minha fé, com a minha existência, algo que eu nunca imaginei que pudesse acontecer comigo. Seria muito antinatural e até desumano eu não lamentar quando perco alguém próximo, alguém querido. O próprio Jesus, no funeral do Lázaro, e nós vimos isso recentemente, no funeral de Lázaro, a Bíblia fala que Jesus chorou. Eu já falei aqui que o ser humano é o único que chora por emoção. Os animais não choram por emoção. Nós choramos por emoção. E Jesus, como homem, Deus homem, não é? Mas como homem, ele chorou. Ele lamentou a perda do seu querido Lázaro. O que Paulo proíbe, então, não é tristeza, mas a tristeza sem esperança. Nós não podemos agir como quem não tem esperança. Nós não podemos agir como os incrédulos, como os pagãos. O mundo pagão, o mundo de Paulo, por exemplo, quando ele escreveu isso, reagia com desespero. Desespero. Eles enfrentavam a morte com uma resignação muito estranha, né? Uma fria desesperança. Eles não tinham esperança. Há um autor chamado Teócrito que escreveu o seguinte: há esperança para aqueles que estão vivos, mas os que morreram estão sem esperança. Olha só que frase aí. Os que morreram estão sem esperança. Se você acreditasse nisso, você também sofreria muito em relação à morte. Um outro homem chamado Catulo, quando nossa breve luz se extingue, há uma noite perpétua em que devemos dormir. Já pensou na morte como uma noite perpétua? Nem pensar. Nos túmulos, os epitáfios dos túmulos, tinha um tipo de expressão que se colocava: eu não era, cheguei a ser, não sou, não me importa. Dizem que o Winston Churchill, o primeiro-ministro inglês, uma das suas últimas palavras foi a seguinte: estou convencido de que não há esperança. Tristeza de afirmação. Paulo está dizendo, não percam a esperança. E aí, nos versículos 14, 15 e 16, ele apresenta a nossa esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus, por meio de Jesus, trará com ele aqueles que nele dormiram. Conforme a palavra do Senhor, dizemos a vocês que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Nós que estivermos vivos, eu estava dizendo isso para os Tessalonicenses, nós não vamos primeiro e os mortos que vão na cola, não. Nós não vamos depois deles. Nós não vamos antes deles. Porque dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Bom, gente, é lógico que Paulo está falando de acordo com o seu conhecimento, está falando de acordo com o seu tempo e está usando expressões que eram expressões do seu tempo. Porque, como é que Cristo está voltando aqui? Mas se ele está voltando aqui a gente aqui do Parque do Carmo, a gente está vendo, e quem está lá no outro lado do mundo, né? Então, o que eu entendo é que o que Paulo está dizendo aqui é que vai acontecer alguma coisa, eu não sei o quê, cósmica, extraordinária, e todos verão. Mas será um momento glorioso. Então, é claro que a esperança cristã se concentra na vinda do Senhor Jesus. Eu já falei hoje de manhã que em cada capítulo, dos 5 capítulos de Tessalonicenses, em cada capítulo se fala da volta de Cristo. A nossa esperança é que Cristo vai voltar. E para nós, é mais do que esperar a vinda de Jesus. Significa que nós iremos ao encontro dele. Nós vamos ao encontro de Jesus. Essa é a palavra. Jesus morreu e ressuscitou. Nós também
ressuscitaremos. Os mortos em Cristo ressuscitarão. Eles não ficarão para trás. E os vivos irão para ele. Se Cristo voltar essa semana, a gente vai para ele. Aí parou tudo. Começa tudo do zero. É isso daí. Então, Paulo está dizendo para os Tessalonicenses, olha, nem os mortos, nem os vivos que morreram em Cristo vão ficar para trás. Esta é a verdade. Terminando, eu estava lendo aqui uma carta, quem cita isso é um comentarista, William Barclay, e ele cita lá uma das cartas mais patéticas em papiro que chegou até as nossas mãos. É uma carta de condolências para uma pessoa lá no mundo pagão. Olha só o que diz aqui, vou ler aqui a carta. Irene a Taunófris e Filo. É Irene escrevendo para esse Taunófris e para Filo. Que recebam o consolo. Afligi-me e chorei pelo defunto, como chorei por Dídimas. Esse Dídimas deveria ser o marido ou filho dessa Irene que escrevia essa condolência. E todas as coisas que considerei conveniente já fiz. Também o meu Epafrodito, que era algum parente. Mas apesar de tudo, contra isso não se pode fazer nada. Olha o que ela está dizendo aqui. Olha, fico triste aí com a morte do fulano. Eu fiz tudo o que podia. Acendi vela, celebrei missa, sei lá. Estou contextualizando aqui. Mas, apesar de tudo, contra isto não se pode fazer nada. O negócio é sofrer, é continuar na tristeza. Portanto, diz ela, consolem-se mutuamente. Fiquem aí se consolando. Então, para o pagão, uma pessoa sem Cristo, diante da morte, não havia o que fazer. Eu me lembro de um professor meu de geometria, era Décio o nome dele, Brandão, e eu ali no colégio, ele dizendo assim, olha gente, estudem o máximo, ganhem muito dinheiro, façam o melhor que puderem, porque morreu, acabou. Era isso que ele... sabe? Então assim, o que ele ia dizer para um enlutado? Ó, acabou, já era, morreu. É isso. Agora, Paulo, e nós podemos nos consolar com a esperança de que um dia essa realidade vai se mudar e nós vamos viver a eternidade, uma eternidade gloriosa. Nós, o que temos Jesus. A morte é iminente, mas a morte é o inimigo que foi derrotado por Jesus Cristo ali. Então não há o que temer. Nós vamos nos entristecer sim, mas a tristeza da separação. Nós nos separamos de alguém, mas não a tristeza da desesperança. Eu sei que um dia eu vou me encontrar com meu pai, com a minha mãe, e com tanta gente querida. E a gente vai gargalhar para sempre, testemunhar para sempre e compartilhar coisas para sempre. Que Deus nos ajude nesse sentido.